seja muito bem-vindo a esse novo episódio do Retro Talk. Eu tô muito feliz aqui de estar aqui de volta com vocês. Antes de começar o episódio, eu queria dar alguns avisos. O primeiro é que esse episódio vai sair às 6 horas da tarde lá no Spotify e em todos os agregadores. Eu tô tentando transformar o Retro Talk em um projeto que pode ser aproveitado em várias plataformas, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Apple Music. As duas experiências são ótimas. Eu gosto muito de ouvir podcast e tudo mais quando eu tô fazendo outra coisa. Mas se você curte os efeitos, se você curte a edição, cara, fica aqui que eu também adoro muito fazer isso. Eu adoro ficar louco enquanto eu tô editando. Bom, às vezes é interessante a gente ouvir histórias de pequenas decisões que algumas pessoas fizeram que literalmente mudaram o mundo. E às vezes ideias que mudam o mundo, mudam e revolucionam o mundo de novo. I'm Batman. O interessante de perceber que a DC trouxe, os super-heróis não eram muito como a gente conhecia hoje em dia. Naquela época, o tipo de história em quadrinho que era comum, na verdade, eram tirinhos de jornais, sabe? Tipo Garfield. Grande Garfield, um dos primeiros heróis. Grande herói aí da cultura pop. Graças a DC, você conhece hoje em dia os clichês de super-herói, você conhece o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça. E ali nos anos 60, 70 e 80... a DC começou a adaptar as histórias delas para o cinema. Em meio a toda essa glória da DC, existia uma concorrente chamada Marvel, que também fazia muito sucesso, mas não era nada comparado à DC. O que acontece é que nos anos 90, a Marvel também estava numa merda estrondosa. A empresa estava falindo. Por incrível que pareça, a Marvel quase faliu, quase foi pro brejo. Então eles lançaram um filme chamado Blade, e Blade fez um sucesso. Claro que não foi um clássico e tudo mais, mas fez um sucesso e trouxe um dinheiro legal. Então a Marvel percebeu que eles podiam passar sim pro cinema. E isso é o que acontece? Eles começaram a vender os direitos de muitos personagens para estúdios famosos. Então eles venderam os personagens mais famosos deles. Então, personagens como Homem-Aranha já eram famosos antes da Marvel adaptar eles para o cinema. E eles foram vendidos para a Sony. Só que aí, depois de vender, basicamente de entregar os triunfos dele para outros estúdios, a Marvel foi comprada pela Disney. E foi aí que a equipe de produções dos filmes da Marvel, que era comandada pelo Kevin Feige, eles queriam criar filmes sobre vários super-heróis e que no final deveriam se conectar em uma linha temporal, no mesmo universo. E além disso, eles começaram essa empreitada com personagens desconhecidos, então você deve imaginar o quanto isso não fez sentido. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ver Vingadores, eu senti assim algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu acho que foi uma nova experiência que a Marvel pôde me trazer. E a Marvel permitiu que eu sentisse vontade de assistir um filme chamado Shang-Chi, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de quem era, eu não sabia a mínima ideia de quem era, e a Marvel fez eu sentir vontade de assistir o filme no cinema. Então, parabéns, Marvel. Então é incrível como essas histórias são parecidas. Uma criou os super-heróis, né, numa época que ninguém acreditava, ninguém esperava, e numa época que ninguém acreditava que daria certo filmes de super-heróis que se conectavam, a Marvel fez isso e deu muito certo. Existe uma passagem no livro do Steve Jobs na qual ele diz: desde o lançamento de Branca de Neve, todos os grandes estúdios tentaram entrar no negócio dos filmes de animação. E até o momento a Disney foi o único estúdio capaz de fazer um longa-metragem de animação que estourou nas bilheterias. A Pixar agora se torna o segundo estúdio a fazer isso. O Steve Jobs disse isso quando ele estava com John Lasseter, o diretor do filme do Toy Story e o diretor da divisão de filmes da Pixar naquela época. E eles falaram isso no programa de TV da Charlie Rose em 1995, ano em que lançou Toy Story 1. É muito bizarro perceber como a história do Steve Jobs e do Walt Disney são semelhantes. Ambos tinham ambições muito grandes, ambos tinham contato com esse mundo do empreendedorismo, com esse mundo de revolucionar muito grande, e ambos eram muito perfeccionistas, em um bom e mau sentido. O Steve Jobs sempre teve essa ambição por criar um produto que as pessoas pudessem utilizar em casa e pudessem entregar uma experiência inimaginável. A Disney hoje em dia tem essa aura meio até angelical de ser uma empresa gigantesca que mudou o mundo graças ao Disney. Eu lembro quando eu ouvi falar que o Walt Disney era o inventor da Disney, eu fiquei imaginando, cara, como esse cara deve ter se sentido assim no fim da vida dele, porque ele mudou o mundo de uma maneira que ninguém imagina. Ninguém consegue calcular o quanto ele mudou a vida das pessoas. Lá nos anos 90, o CGI estava se tornando algo muito maior e era o futuro, era a tecnologia do futuro. Então o que acontece? Depois que o John Lasseter foi demitido da Disney por diferenças criativas, ele fundou uma divisão da Lucasfilm chamada Pixar. E depois essa divisão foi vendida pro Steve Jobs, que depois se tornou um dos presidentes da Pixar. No início da Pixar, eles não se especializavam em filmes de animação, eles se especializavam em criar computadores que pudessem ser usados para criar simulações 3D. Então esses computadores começaram a ser comercializados para o exército, para hospitais lá nos Estados Unidos. Então a Pixar ajudou também na medicina do país, é impressionante. Só que a empresa que mais comprava era a Disney.
E a Pixar já tinha produzido um curta-metragem que tinha ganhado Oscar. Então, vendo isso, Steve Jobs fez uma proposta em que a Pixar e a Disney se juntassem para criar um filme 100% em 3D. E cara, essa decisão mudou o mundo. E foi aí que surgiu Toy Story. Inclusive isso criou muitas discussões na época entre o Steve Jobs e o CEO de produções cinematográficas da Disney. A Disney meio que comandou o projeto do Toy Story, mas quem teve toda a aura criativa, o impulso criativo, foi totalmente a Pixar. Quem criou a tecnologia para que o filme pudesse acontecer foi a Pixar. O Steve Jobs e o John Lasseter queriam que a Pixar fosse reconhecida como um estúdio deles, um estúdio independente, o estúdio que criou Toy Story e não o estúdio que fez Toy Story para a Disney. Quando o Walt Disney veio com a Branca de Neve, foi uma coisa que mudou o mundo inteiro. E a partir daí surgiram vários filmes de animação, e a maioria eram de princesas da Disney, as famosas princesas da Disney. Só que ali nos anos 90, ficou claro que a gente precisava de algo novo. Tava chegando a tecnologia 3D, mas o cinema também estava cansado das histórias fantásticas, das histórias de princesas, das histórias da Disney. Então a Pixar veio como uma salvadora, porque eles trouxeram um filme 100% feito em CGI e trouxe um filme que não era um conto de fadas, era um filme que se conectava com o público adulto, com o público criança e trouxe uma história nova. Inclusive, esse cansaço dos filmes de contos de fadas foi o que fez a DreamWorks criar o Shrek. E o bizarro é que o criador da DreamWorks trabalhava na Pixar e também teve diferenças criativas e foi demitido. E o que ele fez? Ele criou a DreamWorks com o Steven Spielberg. Então é incrível que a Pixar iniciou esse movimento de revolução no filmes de animações, trouxe algo novo, assim como a DreamWorks fez também com o Shrek, mas isso não tira nem um pouco o mérito da Disney de ter revolucionado o mundo com as animações. Finalmente chegamos na minha parte favorita, Nintendo x PlayStation. Eu acho que você deveria estar agradecendo muito, hoje em dia, por não estar jogando Mario remasterizado e Zelda 19. Tudo começa em 1969, a Nintendo era uma empresa de criação de cartas, de jogos de cartas e fazia muito sucesso nesse segmento. Caraca, como que tu joga Mario de carta, mano? Tá louco? Sim, você joga dentro do vaso, né, mano? pra ele descer o cano. Porém, um herdeiro da Nintendo, um grande herdeiro, os herdeiros mudam o mundo. Graças a esse herdeiro, a Nintendo começou a produzir videogames e jogos para as pessoas jogarem em casa. Só que, nos anos 90, a Nintendo queria para uma aura mais 3D. Eles queriam usar o 3D. O 3D tá mudando o mundo. Então eles decidiram firmar uma parceria com a Sony para que eles produzissem um console chamado Nintendo PlayStation. Só que para fazer o Nintendo PlayStation, a Sony queria usar os CDs. E eles podiam trabalhar o 3D melhor no CD. Só que a Nintendo não queria ir para a tecnologia dos CDs porque era uma tecnologia nova e tudo mais. Eles queriam ficar na era pré-histórica, queriam ficar com os cartuchos. Mal sabem eles que essa decisão mudou totalmente a história da humanidade. Então eles largaram o projeto da PlayStation, largaram a parceria com a Sony, mas mesmo assim a Sony decidiu entrar no mundo dos videogames, trazendo a tecnologia do 3D e trazendo a tecnologia dos CDs. Graças a Deus, essa decisão trouxe pra gente hoje em dia jogos como The Last of Us, como God of War. A Microsoft decidiu criar os consoles deles como o Xbox. Cadê meu livro Copy como artista? Eu trouxe aqui pra usar ele como exemplo quando eu precisasse. Pra você ver como a Nintendo era uma empresa foda, hoje em dia as pessoas gastam muito, mas muito dinheiro comprando os consoles da Nintendo, comprando os jogos clássicos da Nintendo, porque são jogos muito bons, muito bem feitos. É impressionante perceber que as duas empresas têm o seu espaço na história e não tem como falar que elas não mudaram o mundo. E cara, graças a Deus, porque eu gosto muito do PlayStation. Patrocina nós, PlayStation, patrocina esse podcast aqui, patrocina o programa Odyssey, valeu? E esse foi o episódio do Retro Talk. Eu sei que foi meio estranho que eu gravei esse episódio sozinho, mas essa é a tentativa do Retro Talk, eu poder me conectar com vocês. Eu decidi gravar esse episódio sozinho justamente pra isso, pra ver como é que eu vou me sair em relação à câmera. E eu tô pensando em trazer um próximo episódio sobre trilhas sonoras. Exatamente, eu quero trazer um próximo episódio sobre trilhas sonoras. E sexta-feira a gente vai ter um programa Odyssey com nada mais nada menos do que Arthur Petri. Então se vocês quiserem assistir esse episódio, mano, se inscreve no canal do YouTube, porque o programa Odyssey sai só no YouTube, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado. E ainda vem muito pela frente. Tá muito bom esse episódio, né, cara? A gente tá discutindo muito, né, cara? Não, eu tô aqui meramente como ilustração, só pra dizer sim. O Igor tá tipo Kotaka, tá ligado? Sim. Não, mas era isso. Se gravar sozinho, eu só tô aqui de penetra, cara.